O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Senhor, faze-nos perceber que o trabalho do bem nos aguarda em toda parte. Não nos permita perder tempo através de indagações inúteis. Lembra-nos, por misericórdia, que estamos no caminho da evolução com os nossos semelhantes, não para consertá-los, e sim para atender à nossa própria melhoria. Induze-nos a respeitar os direitos alheios, a fim de que os nossos sejam preservados. Dá-nos a consciência do lugar que nos compete, para que não estejamos a exigir da vida aquilo que não nos pertence. Não nos permita sonhar com realizações incompatíveis com os nossos recursos. Entretanto, por acréscimo de bondade, fortalece-nos para a execução das pequenas tarefas ao nosso alcance. Apaga-nos os melindres pessoais, de modo que não nos transformemos em estorvo diante dos irmãos, aos quais devemos convivência e cooperação. Auxilia-nos a reconhecer que cansaço e dificuldades não podem converter-nos em pessoas intratáveis, mas mostra-nos, por piedade, quanto podemos fazer nas boas obras, usando paciência e coragem, acima de quaisquer provações que nos atinjam a existência. Concede-nos forças para irradiar a paz e o amor que tu nos ensinastes. E, sobretudo, Senhor, perdoa as nossas fragilidades e sustenta-nos a fé, para que possamos estar sempre em Ti, servindo aos outros. Que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Saudamos a Trindade Divina, Pai, Espírito Santo e Espaço Virgem. Saudamos o Cristo, Filho unigênito do Pai. Saudamos o amor divino, força que cria, mantém e renova todo o universo. Pedimos, Pai, por todos os seus filhos que vivem neste planeta, encarnados e desencarnados. Pedimos pela paz no mundo, entre povos e nações. Pedimos pelos mais necessitados, que o seu amor possa atender às suas necessidades. Pedimos pelas crianças do mundo e, em especial, por aquelas que não têm um lar para morar e uma família para amar e serem amadas. Pedimos por todos que ajudam a Creche Santa Clara e os programas sociais da CFA. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, Maria e Marta. Lucas, capítulo 10,
versículos 38 a 42. E aconteceu que na ida deles entrou numa aldeia, e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o na casa dela. E tinha uma irmã, chamada Maria, a qual, sentada aos pés de Jesus, ouvia o seu ensino. Marta, entretanto, estava atarefada com muito serviço, e disse: Senhor, a ti não importa que minha irmã me tenha deixado sozinha a servir? Dize-lhe, pois, que me ajude. Mas, respondendo-lhe, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. No entanto, poucas são necessárias, ou melhor, uma só. Como Maria escolheu a parte boa, esta não lhe será tirada. Lucas não nos diz qual aldeia, mas João esclarece tratar-se de Betânia, situada no sopé do Monte das Oliveiras, na estrada que leva a Jerusalém, 2 quilômetros a leste. Quem hospeda Jesus é Marta, a mais velha, o que significa ser ela solteira. Não for assim, o marido é que receberia o hóspede. Maria, sem deveres de hospitalidade a desempenhar, senta-se ao chão junto aos pés de Jesus, indiferente do serviço da casa. Lucas apresenta como uma irmã chamada Maria, o que afasta a hipótese de identificá-la quer com a pecadora, quer com Maria Madalena, ambas já apresentadas anteriormente ao leitor pelo evangelista. Em suas intermináveis idas e vindas para preparar a casa e a refeição, Marta aflige-se ao ver que perde grande parte dos ensinos de Jesus. Mas o sentido da obrigação de dona de casa é mais forte que o desejo de aprender. Aproveitando-se então de uma aproximação, reclama com o mestre da calma despreocupada de Maria e pede-lhe que diga à irmã que venha ajudá-la, dividindo a tarefa doméstica. A resposta de Jesus é clara e condena as preocupações de Marta, louvando a preferência de Maria. Realmente, de bem pouco precisa o homem na terra para o seu sustento. As complicações e complexidades são criadas pelos desejos do próprio homem, não pela necessidade. Ora, não há razão para preocupações desnecessárias. O essencial é pouca coisa. Aliás, o essencial é apenas uma coisa: o reino de Deus. Sendo assim, Maria é que está com a razão. Escolheu o que é bom, a parte boa, e esta jamais lhe será tirada. Trata-se da conquista do espírito, que à medida da evolução aprende a selecionar o essencial do supérfluo. Lição curta em seus termos, mas profunda em seus significados. É dada por meio de um fato vivo e autêntico, donde possamos deduzir mais seguramente as conclusões para nosso aprendizado e evolução. A primeira lição, bem compreendida por todos, é que a vida contemplativa apresenta realmente incontestável superioridade em relação à vida ativa, que é classificada por exclusão como a parte não boa. Observemos
que o mestre não se refere à primeira dizendo a melhor, como que comparando um bem menor a outro maior. Diz taxativamente a parte boa, opondo-a a uma parte má. A vida ativa a que se refere o mestre é precisamente a de atender ao necessitado, já que Marta preparava atarefadamente alimentos para ele, o hóspede amorosamente tratado. Mas a lição mais profunda ensina-nos algo diferente. O hóspede, dividido de todos nós, está caminhando conosco, na ida do antissistema para o sistema. Nessa viagem, permanece hospedado, recebido em nossa casa, e a dona da casa faz todas as honras ao ilustre Senhor. Portanto, trata-se de uma criatura que já atingiu elevado grau evolutivo, que já compreendeu a sublimidade daquele que habita em sua casa. Acontece, porém, que essa dona de casa, a personagem, vive atarefada e preocupada com os afazeres do mundo, ao passo que a individualidade, sentada aos pés do mestre, procura manter-se em contato permanente com ele. A queixa da personagem não se faz esperar. Quer trazer para sua companhia a individualidade, fazendo-a baixar suas vibrações para mergulhar no azáfamo externo e inútil das coisas materiais. Recorre ao mestre e este, alertando-a para o sem valor dessas coisas, garante a permanência de Maria em seu êxtase maravilhoso. A contemplação é a parte boa da vida. Jamais a ação divina afastará um espírito de sua união plena. As tentações materiais e terrenas poderão pretender influir, mas para afastá-la dessa união. Mas do lado divino, jamais provirá uma iniciativa dessas. As crenças terrenas de que o material sobreleva e vale mais que a contemplação pode iludir as criaturas imaturas. Mas os que já sentiram a presença do Mestre sabem que mais vale um minuto de unificação com o Cristo que uma vida inteira de agitação. Então, a criatura evoluída, o ser iniciado, mesmo quando precisa desdobrar-se em atividades externas, só o faz com o espírito sentado aos pés do seu Cristo. Como vemos, lição prática para ensinar-nos a manter os dois lados em equilíbrio, embora bem distintos um do outro. As tarefas terrenas que nos ocupam não nos preocupem. Realizemo-las com os veículos externos, sem nelas envolver o espírito. Este deve permanecer na contemplação e na união divina, agir com as mãos, meditar com o coração, andar com os pés do corpo, enquanto o espírito permanece sentado a conversar com o amigo sublime, olhar as coisas com os olhos físicos, mantendo o olhar do espírito preso às belezas do amor, raciocinar com o intelecto, deixando a mente contemplar o amor do amado. Esta parábola nos traz um simbolismo, nos traz esse fato que
representa um simbolismo que mostra o intelecto da personalidade interferindo na união da individualidade com Cristo. Nosso intelecto, ele raciocina frequentemente. E à medida que nós permitimos que ele tome todo o nosso tempo, ele vai tomar todo o nosso tempo exatamente raciocinando, fazendo um raciocínio atrás do outro e, por consequência, nós iremos fazer atos que provém desses raciocínios, desses pensamentos, né? Então, se permitirmos que nosso intelecto tome 100% do nosso tempo, nós não conseguiremos nos conectar ao nosso Cristo interno. Como Jesus fazia e falava na época dele, nós precisamos ter momentos em que nós entramos em contato com o nosso Cristo interno. Momentos de meditação, de interiorização, onde nós procuramos escutar o nosso coração e sondar dentro do nosso coração, que é o lugar onde o Cristo vive, ou seja, o contato com a centelha divina está dentro do nosso coração. E aí sim, nós escutarmos a nossa intuição. E através da intuição, nós vamos começar a entender todo esse processo de evolução. Mas para que possamos entrar em contato com o nosso Cristo, nós precisamos entrar neste estado de individualidade. Então precisamos permitir que nós tenhamos um tempo para que possamos nos interiorizar, para que possamos entrar em contato com esse Cristo. Então teremos que efetivamente iluminar o nosso intelecto para que possamos dedicar esse tempo nessa conexão divina. Porque se nós permitirmos que nosso intelecto nos ocupe em 100% de nosso tempo com as coisas do mundo, ou coisas mundanas, como também é dito, nós não teremos o controle para ter esse tempo necessário de conexão. Como o Pastorino bem colocou na interpretação dele, que Jesus falou, pouca coisa é necessária para a nossa evolução espiritual. Para a nossa evolução espiritual, nós temos que buscar o reino de Deus. E como Jesus mesmo falou, ao buscar o reino de Deus, nós seremos contemplados com tudo o mais. Então, essa é a meta, esse é o caminho. Buscar o reino dos céus, o reino de Deus dentro de nós, procurando o nosso Cristo, procurando um contato com o nosso Cristo através de uma interiorização, através de uma meditação. Só nós conosco. Não adianta a gente esperar que qualquer coisa externa vá fazer isso por nós. Ninguém externamente consegue fazer com que nós tenhamos esse encontro. Nós é que precisamos nos acalmar nosso raciocínio, controlar o nosso intelecto, para quê? Para que possamos, em equilíbrio, fazer esse mergulho. E sim, encontrar o nosso Cristo e poder caminhar nessa nossa evolução espiritual. Para quê? Para que possamos manter esses dois lados
em equilíbrio. E assim podermos caminhar no mundo material, mas com o nosso coração ligado ao mundo divino, ao reino dos céus. Então essa parábola nos traz exatamente essa reflexão para hoje, para que possamos buscar esse equilíbrio entre os afazeres mundanos que consomem o nosso raciocínio, mas também ter um tempo para podermos nos conectar com o reino divino. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna.